um dos temas que a gente tem que lidar e que a psicologia sociohistórica tem uma discussão muito interessante é sobre o suicídio. Eu postei aí no AVA o livro Suicídio e os Desafios para a Psicologia, que surgem após dois debates que o Conselho Federal promoveu sobre a questão do suicídio e que foram os debates que mais público tiveram. Então, assim, o Conselho percebe, né, como esse tema chama a atenção de psicólogos. Um dos debates era suicídio, uma questão de saúde pública e um desafio para psicologia clínica, e suicídio, o luto dos sobreviventes. Então, esses debates, a transcrição desses debates vira esse livro, O Suicídio e os Desafios para a Psicologia. Então, um dos debatedores é o Nilson Berestein Neto, que fez o doutorado dele, né, sobre o suicídio. Na época, o Nilson era professor da UFMS, no campus de Naviraí, e então ele vem trazer as suas ideias sobre essa questão que ele considera fundamental, né? Porque ele associa, né, o suicídio com esse momento histórico. Por que o suicídio aumentou tanto na nossa cultura? Né? O que é que está acontecendo com as pessoas que escolhem essa forma de morrer? Né? Então, ele fala que o suicídio não é qualquer morte, é uma morte em específico, é uma determinada morte, e que ele não está falando do suicídio em qualquer momento histórico, mas nesse momento histórico específico na sociedade capitalista. Por quê? Porque em decorrência de um grande número de ocorrências de suicídio. Então, assim, nos últimos anos, acho que em 2012, já faz tempo, já se registrava 1 milhão de suicídios por ano no mundo, e esse número vai crescendo assustadoramente, impressionantemente. Né? Então, a Blanca Verlaine também fala sobre, não só em termos numéricos, né, mas em relação às pessoas que ficam, né, e que é importante observar que é uma questão de saúde pública, né, que a Organização Mundial de Saúde mostra que o suicídio tem aumentado nas últimas décadas e que é uma questão de saúde pública, que ele cresceu significativamente em todos os países, envolvendo todas as faixas etárias e também todos os contextos socioeconômicos. Né? Então, pode-se dizer, ela afirma, que o suicídio está entre as 10 primeiras causas de morte. A Organização Mundial de Saúde registra suicídios a partir dos 5 anos de idade, que está em processo de desenvolvimento de crianças que estão em processo de desenvolvimento cognitivo e emocional, e que é preciso dar atenção a esse problema. Né? Então, assim, desde a criança até o idoso, há ocorrências. Né? Então, ela diz, o suicídio não está entre as 10 principais causas de morte, como também está entre as 2 ou 3 causas mais frequentes de morte para o grupo de adolescentes e adultos jovens. A adolescência e a juventude são fases em que o indivíduo define sua ocupação, sua profissão, escolhe seu parceiro para viver. É, assim, um assunto impactante por influenciar tanto em termos emocionais como em termos econômicos. São pessoas que não estão de bem com a vida, portanto, não têm uma boa qualidade de vida. Isso interfere na relação com as pessoas com quem o indivíduo
convive. Ela diz que é correto falar sobre o comportamento suicida, porque isso engloba uma situação de pessoas que ameaçam tirar sua vida, mas que nem sempre logram a efetivação. Por outros lados, há os que conseguem levar às últimas consequências. Então, pode-se dizer que o suicídio é uma tragédia pessoal, familiar e se torna um problema de saúde pública. Agora, qual a leitura que esse livro, né, que todos os debates, todos esses autores desse livro vão trazer sobre o suicídio? Não aquela leitura pautada na doença, né? É um problema psíquico, psicopatológico, a pessoa tem tendência, né? Não, eles vão tratar como um fenômeno complexo, difícil de ser abordado e que tem implicações culturais, né? Por que é que ele cresce, por que que o número cresce desse tanto, e alguns países apresentam índices tão elevados, alguns países chegam até a 40 casos a cada 100 mil habitantes, embora tenha países com registro epidemiológico mais moderados e alguns com registros bem pequenos. Então, a leitura que esse livro faz desse fenômeno é como uma questão cultural, alguma coisa que está aí e que precisa ser entendida e que não pode ser entendida se a gente não falar sobre o tema. Eu tive um grupo de estudos sobre suicídio, sobre morte e suicídio, um tempo atrás, e a gente também fez um evento, para vocês terem ideia, esse evento reuniu 500 pessoas, lotou o auditório Salomão Baruch, o que foi uma surpresa para nós. Foi uma pessoa que trabalhava com o tema e foi falar sobre, e foi muito interessante. Mas assim, uma pessoa que trabalha na nossa linha de estudo. Chamei um aluno de mestrado, um estudante, um psicólogo, que fazia mestrado, que trabalhava nesta linha, nesta teoria, nessa perspectiva teórica. Então, e esse livro aqui trabalha nessa perspectiva teórica. Então, assim, ele faz leituras como aqui, por exemplo, uma sociedade orientada pela lógica capitalista, cujo discurso se caracteriza por um imperativo de gozo e de satisfação, em que não há lugar para a tristeza, para a falha ou mesmo para a dor, uma lógica que se impõe que impõe ao sujeito o dever do sucesso, criando a ilusão de que objetos de consumo podem tamponar sua falta estrutural. E a família, como um núcleo social, tende a reproduzir essa lógica, exigindo que seus jovens sejam bem-sucedidos, que se tornem ícones de seu tempo. Num contexto em que não é permitido falhar ou errar, muitas crianças e jovens sentem-se incapazes de atender a essa demanda, a esse imperativo de sucesso, se refugiando na depressão e, por vezes, se precipitando num ato suicida. O suicídio, nesses casos, se configura como uma saída do sujeito para se livrar da angústia provocada por sua incapacidade de atender às expectativas do outro. Então, nas experiências que a gente teve nas escolas de Corumbá, quando estávamos nos dedicando a esse tema, né, o grupo ia fazer atendimento em escolas, a gente ouviu muitos desses relatos, né, as crianças que se cortam, né, a automutilação, relatam, né, que é uma dor que ela pode controlar, né? Essa é uma dor que ela pode controlar, e com essa dor ela ameniza aquela dor, aquele vazio que ela não consegue lidar. Então, essa leitura aqui não é uma leitura psicanalítica que considera o sujeito doente, mas que observa o adoecimento social, né, de um tempo e que se manifesta nesse fenômeno.
Boa leitura.